Vocês alguma vez ouviram ou sentiram algo tão escalofriante que vocês não tiveram a coragem de contar para ninguém? De tão assustador que foi? Bem-vindos ao Arquivo 83, um canal de contos de terror que vai fazer vocês morrerem de medo. Ai, que tempos aqueles que meu pai me levava a cavalo nas costas dele. Eu daria tudo para voltar atrás. Seguramente, eu jamais teria jogado aquele maldito jogo. Bom, tudo começou quando eu tinha 12 anos. Meu pai tinha uma pequena loja de antiguidades. E ele sempre fazia viagens para ir a algum leilão ou comprava restos de alguma loja que fechava. E quase sempre eu ia com ele em essas viagens. Eu adorava ir com ele. Eu sempre voltava para casa com algo diferente. Eu era apaixonada por jogos antigos. Eu basicamente colecionava. Jogo de dama, dominó, xadrez. Quanto mais antigo, melhor. Eu tinha uma prima que também gostava de colecionar coisas velhas. Ela adorava ir lá em casa me ajudar a limpar e muitas vezes reconstruir os jogos que eu trazia. Muitos já estavam deteriorados com o passo do tempo, mas isso era meu hobby, restaurar todas essas peças. Não era um trabalho fácil, muitas estavam quebradas. Se necessitava tempo e paciência para conseguir deixar tudo mais ou menos como era. Eu, minha prima Laura e Ana, minha melhor amiga, estudávamos na escola Santa Maria. A gente fazia tudo juntas e cada vez que eu voltava de uma viagem com meu pai, elas corriam para minha casa para ver que tesouro eu havia encontrado na minha aventura. Meu pai estava bastante animado para a sua próxima viagem. Iríamos a Carolina do Norte. Desta vez, iríamos a um leilão. Ao parecer, era de coisas muito antigas. Meu pai, cada vez que tinha que fazer uma viagem, ficava eufórico. Parecia que íamos a um parque de diversão. Era algo que ele gostava muito. No domingo, acordamos bem cedo para ir à missa. Eu, Ana e Laura nos estávamos preparando para fazer a primeira comunhão. Meu tio Júlio era o padre. Desde muito pequeno ele sentiu o chamado de Deus e quis estudar para ser padre. Meu tio era um homem muito amável, se dava muito bem com meu pai. Eram muito amigos. Tio Júlio e minha mãe Glória tinham uma diferença de idade de apenas 1 ano. Meu tio sempre foi muito familiar e todos os domingos após a missa almoçava na minha casa. Eu adorava escutar suas histórias. Meu tio já tinha presenciado muitas coisas estranhas e isso para mim era incrível. Naquela tarde, eu e meu pai arrumamos o que tínhamos que levar. Minha mãe nos preparou algo para merendar pelo caminho. Seria uma viagem de 4 horas. Eu estava muito emocionada. Desta vez, minha prima e minha melhor amiga nos acompanhariam. Elas estavam muito contentes. As férias já estavam perto de acabar e a gente queria aproveitar o máximo possível. A gente foi dormir mais ou menos sobre as 10 horas da noite daquele domingo, porque na segunda sairíamos bem cedinho, para chegar a tempo no leilão. Minha mãe nos acordou às 6 da manhã, nos vestimos correndo, tomamos café e partimos para a nossa viagem. Minha mãe, infelizmente, não pôde nos acompanhar, pois era enfermeira e teria que trabalhar. Me despedi dela e seguimos viagem. Durante o caminho, a gente foi conversando sobre tudo um pouco. Como seria a nossa comunhão, se este ano teria algum garoto novo na escola, e meu pai nos olhava de canto de olho e dava risada de todas as loucuras que falávamos. Depois de umas 3 horas de viagem, paramos um pouco para ir ao banheiro e estirar um pouco as pernas. Meu pai disse que necessitava um café urgente. Enquanto meu pai tomava um café, aproveitamos para comprar batatas fritas e alguns chocolates. Quando vi um carro preto se aproximar da área de serviço do posto de gasolina, e um senhor desceu do carro segurando uma espécie de caixa, que me chamou muito a atenção, porque era preta com um desenho estranho na parte de fora. Ele entrou na cafeteria, pediu algo, comeu e voltou a sair com aquela caixa preta. Eu entrei na cafeteria, peguei 4 garrafas de água fria para o caminho e seguimos viagem. Estava um dia de primavera ensolarado, estava bastante agradável. Eu me sentia muito feliz, porque desta vez
Nos acompanhava minha prima e minha melhor amiga. Eu pressentia que íamos encontrar muitos tesouros, mas o que eu sabia, né? Pegamos o carro e seguimos nossa viagem. Um pouco mais e chegamos ao nosso destino. Havia muita gente. Uns 30 minutos depois, deram início ao leilão. Nada mais começar, voltei a ver o mesmo senhor que eu havia visto no posto de gasolina, novamente com aquela caixa preta. Fiquei observando por um momento. Logo Ana me perguntou algo e quando voltei a olhar, aquele senhor já não estava. Meu pai já havia comprado muitas coisas. Eu ainda não tinha achado nenhum tesouro, mas eu seguia na caça. Os organizadores do leilão fizeram uma pausa para que pudéssemos almoçar e descansar um pouco. Passadas as 3 da tarde, voltamos para o leilão. Desta vez, meu pai conseguiu dar um lance em um storage. Para quem não sabe o que é, se trata de um armazém, que as pessoas alugam para guardar coisas que não usam muito a menudo. Meu pai abriu e foi só alegria. Meu pai encontrou muitas coisas. Ele disse que tinha sido uma compra muito boa. Então começamos a colocar tudo no carro. Minha prima tinha encontrado uma boneca de porcelana antiga. Precisava de uma roupa nova e estaria perfeita. Levamos tudo para o carro e, de repente, quando acreditávamos que já tínhamos carregado todas as coisas no carro, meu pai disse: "Vocês esqueceram aquela caixa." E nos olhamos estranhadas, porque a gente tinha certeza que o armazém tinha ficado vazio. Então voltamos e pegamos a caixa misteriosa, e quando abri, fiquei assustada. Eu já tinha visto aquela caixa antes. Era a mesma caixa do senhor que estava no posto de gasolina. Mas o que aquela caixa estava fazendo ali? Contei para o meu pai e ele disse: "Filha, você deve estar se confundindo. Estes armazéns, eles só abrem na hora do leilão e ninguém mais tem acesso antes do leilão." Então meti a caixa no carro e seguimos viagem para casa. Paramos umas 2 vezes para que meu pai pudesse descansar e para que pudesse tomar o famoso cafezinho dele. Chegamos em casa sobre a 1 da manhã. Minha mãe acordou, preparou algo para a gente comer, mas estávamos muito cansadas e fomos direto para a cama. A gente estava tão cansada que nem os dentes escovamos aquela noite. No dia seguinte, acordei com as energias renovadas. Meu pai acordou bem contente, estava satisfeito com a compra que tínhamos feito. Meu pai disse que iria à loja levar o que tínhamos trazido. Teria que olhar tudo com atenção, catalogar e colocar os preços. Eu pedi para ficar com a caixa misteriosa. Eu estava muito curiosa. Então meu pai disse: "Beleza, você fica com a caixa, mas com uma condição. Vocês vão ter que ir na loja me ajudar a catalogar todas essas coisas. E depois do almoço, vocês averiguam o que tem em esta caixa." Eu, claro, topei na hora. Acompanhamos meu pai até a loja. Ajudamos ele a catalogar e colocar os preços em tudo. Deixamos tudo organizado. Voltamos para casa para almoçar. Minha mãe tinha preparado algo que eu gostava muito, lasanha. E de sobremesa, pudim. Depois da sobremesa, ajudamos minha mãe a limpar a cozinha. Então, eu, Ana e Laura subimos para o meu quarto para ver o que tinha naquela caixa. Finalmente abrimos a caixa e nos deparamos com um jogo estranho que eu nunca tinha visto antes. Tinha um aspecto velho, mas estava bem cuidado. Era um tabuleiro com letras. De repente a Ana disse: "Conheço esse jogo, se chama Ouija. É um jogo de perguntas e respostas. Ao parecer, você faz uma pergunta e o tabuleiro responde." Eu dei risada. "Ai, Ana, como assim o tabuleiro responde? Aff." Então Ana disse: "Vamos jogar então." Já estava quase escurecendo. A gente colocou o tabuleiro no chão e Ana disse: "Vocês devem colocar os dedos aqui na prancheta, uma espécie de sinalizador." E lá fomos nós. Colocamos os dedos e Ana fez uma pergunta: "Tem algum espírito aqui conosco?" Demorou algum tempo e nada. De repente, senti minha mão se mover sozinha. Olhei para as meninas e disse: "Isso não tem graça, deixem de empurrar." E elas olharam para mim e disseram: "A gente não está empurrando. A prancheta foi na letra S, na letra I e na letra M, formando a palavra sim, para a nossa pergunta." Então Laura disse:
quero fazer uma pergunta. Minha mãe está bem? Laura perdeu a mãe em um acidente de carro há 5 anos atrás. Então o tabuleiro deu uma resposta: sim. Seguimos jogando e fazendo perguntas idiotas, até que minha mãe disse que o pai de Laura estava na sala esperando por ela. Então Laura pegou suas coisas e disse: posso levar o jogo? Amanhã eu te devolvo. Então olhei para a Ana e ela balançou a cabeça dando um sim. Laura se sentia muito sozinha desde que perdeu a mãe, então achei que o jogo distrairia ela. Não voltei a saber nada de Laura em uma semana. Então, no sábado, eu e Ana decidimos ir até a casa de Laura. Chegamos lá, seu pai disse que Laura levava 5 dias sem sair do seu quarto. Nos olhamos imediatamente, nos dirigimos até o quarto de Laura, batemos na porta. Laura, você tá aí? Demorou alguns instantes e escutamos uma risada escalofriante. Aquela não era a voz de Laura. Então entramos no quarto e Laura estava com um aspecto sombrio. Estava sentada no chão, jogando com o tabuleiro. Em nenhum momento olhou para a gente. Eu e Ana ficamos alguns instantes em silêncio. Então eu disse: Laura, eu vim buscar o jogo. E Laura começou a rir novamente. Então puxei o tabuleiro e ouvimos outra risada. Mas desta vez não vinha de Laura. Essa risada invadiu o quarto. Chamei o pai de Laura e falei com ele. Perguntei o que tinha acontecido. E ele disse que Laura estava feliz, que tinha encontrado uma forma de falar com a mãe. Eu não dei muita importância, porque sei que ela sente muita falta da sua mãe. Mas ela leva dias sem sair do quarto. Ela não quer comer nem tomar banho. Eu fiquei com muito medo e decidi falar com meus pais. E decidimos chamar meu tio Júlio, que era padre e ele teria alguma explicação para isso. Meu tio veio o mais rápido possível e quando entrou na casa, Laura começou a se agitar muito. Meu tio entrou no quarto e quando as portas se fecharam, escutamos o barulho de coisas caindo no chão, Laura com uma risada assustadora e de repente, silêncio. Meu tio saiu do quarto e logo atrás dele Laura, com um aspecto horrível, disse que tinha fome. Seu pai preparou algo para que ela comesse. A gente ficou com ela, enquanto meu tio conversava com seu pai. Meu tio então disse: vamos meninas, eu levo vocês para casa. Nos despedimos de Laura, que seguia sem falar uma palavra, e fomos para casa. Meu tio achou melhor levar o tabuleiro com ele. Disse que esse jogo era perigoso. Eu não entendia por que Laura estava se comportando tão estranha, e meu tio não me deu muitas explicações. Chegando em casa, não disse nada ao meu pai, não queria preocupar ele. No dia seguinte acordei cedo e fomos todos para a igreja. Eu, Laura e Ana sempre nos sentávamos na primeira fila de bancos da igreja, mas aquele dia foi diferente. Laura se sentou no último banco. Ficou o tempo todo com a cabeça abaixada, até o momento da Eucaristia, quando meu tio levantou a hóstia e disse: eu sou o corpo de Cristo. Laura começou a rir. Se levantou do banco e foi na direção do meu tio, arrancando as roupas. Ela levava uma faca na mão. Meu pai correu na direção dela. Tentou tirar a faca da sua mão, mas Laura tinha uma força descomunal e acabou cravando a faca no peito do meu pai. Meu tio agarrou a cabeça de Laura e começou a fazer uma oração e a pedir para o que quer que fosse que estivesse controlando Laura que a deixasse em paz. Muita gente gritava. Meu pai estava caído no chão segurando a mão da minha mãe. Eu e Ana não sabíamos o que fazer. Parecia um filme. Laura gritava. Então meu tio pediu para que alguém buscasse o jogo que estava no carro. Quando Laura viu o jogo, deu uma risada macabra. Então meu tio jogou a água benta no jogo e começou a falar em latim. Laura estava possuída por um demônio que se fazia passar por sua mãe morta. Não sei quanto tempo se passou, mas foi uma eternidade, quando escutei o som das sirenes da ambulância. Meu pai foi levado ao hospital, minha mãe foi com ele. Meu tio realizou algum tipo de exorcismo em Laura, que caiu desmaiada. Todos que estavam na igreja estavam atônitos. Alguns instantes depois, Laura voltou a si. Ela estava manchada com o sangue do meu pai. Ela não entendia o que tinha feito. Laura também foi levada ao hospital.
Eu e Ana ficamos com meu tio Júlio, que decidiu nos levar ao hospital para acompanhar minha mãe. Meu pai estava na sala de cirurgia. Eu não conseguia parar de chorar. Se passaram umas 4 horas e finalmente o médico veio falar com minha mãe. O único que lembro foi de escutar minha mãe gritar e do velório do meu pai. Já se passaram 8 anos e eu sinto muita falta do meu pai. Meu tio Júlio tenta suprir a falta que ele me faz. Perdi minha melhor amiga. Laura nunca mais foi a mesma. Ana se mudou de cidade. Eu quase não vejo ela. E meu tio decidiu queimar aquele maldito jogo. Bom, galera, eu sou a Nina Rosa do canal Arquivo 83. Vou ficando por aqui com mais uma história. Espero que vocês tenham gostado. Se não são inscritos, se inscrevam, deixem o like, ativem o sininho para que vocês possam receber mais notificações das nossas histórias. Lembrem-se, descansem em paz.